Olá, gente, tudo bom? Como é que vai? Olha só, eu vim aqui sem marcar, sem agendar, sem fazer publicidade, sem nada, tá? Falar sobre um tema muito importante de uma aula que eu dei esse final de semana e me despertou total interesse de desenvolver um pensamento sobre o assunto. Aliás, eu vou escrever um artigo sobre o assunto porque muito me preocupou, tá? Essa questão dos filhos equiparados e o recebimento à pensão por morte. Eu vou até colocar aqui sobre o que eu estou falando, tá? Pensão por morte, tá aqui, ó, por morte, tá? Filhos equiparados. Deixa eu fixar aqui para a galera já ficar atenta. Então, é um tema que gera bastante polêmica e eu queria fazer uma interpretação aqui, hermenêutica constitucional, sobre o assunto, tá? Uma interpretação sobre o conceito de família, o que traz a Constituição sobre o conceito de família, o que eu entendo como ilegal no decreto 3.048 e como inconstitucional o decreto 3.048, para que não traga a devida proteção previdenciária para os filhos equiparados, a equiparação de filhos. Então é sobre isso que a gente vai abordar hoje na questão da pensão por morte, né? Esse assunto muito me preocupa, tá? Porque o Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande, ou seja, é um Brasil tão extenso, né? E que nós temos uma realidade de consciência previdenciária muito distante da realidade social, né? A gente tem aí, o Brasil hoje tem uma consciência previdenciária falha porque a educação no Brasil não traz a consciência para o brasileiro, tá, do direito securitário previdenciário, ou seja, nós não temos essa consciência de nos prevenir, tá, para o aspecto securitário da pessoa física ou da pessoa jurídica, né, na questão previdenciária. E isso tem me deixado um pouco preocupado, esse assunto, e aí eu preciso soltar, né? Isso que está me angustiando muito, porque o que tem de demanda para que a gente possa falar e proteger nesse Brasil crianças dentro dessa casuística que eu vou trazer para vocês, não está escrito. Portanto, é uma tese que eu vou desenvolver aqui com vocês, tá? É uma tese nova, nem escrevi sobre o assunto ainda, vou escrever sobre o assunto, tá? Não falei sobre o assunto ainda. Juliana Haas, doutora Juliana Haas, minha sócia do escritório lá de Blumenau, um beijão para você. Ju, eu vou falar aqui sobre os filhos equiparados e a pensão por morte. Eu fui dar uma aula nesse final de semana e muito me intrigou um assunto que eu percebi estudando. Cada aula que eu vou dar eu estudo novamente, né? Então eu fui estudar o assunto, eu falei, poxa, tem uma falha aqui no decreto 3.048, tem uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade no decreto 3.048, eu não posso deixar de lançar para os meus colegas advogados para pensarem juntos nesse assunto e dar uma maior proteção, tá, para os menores como filhos equiparados. Bom, nós sabemos que o direito previdenciário, ele protege os dependentes. E quem são os dependentes da pensão por morte? Na primeira classe, o cônjuge, né, o homem, a mulher, o cônjuge, o companheiro e os filhos menores de 21 anos ou a eles equiparados, tá? Filhos a eles equiparados. Muito bem. Isso o artigo 16 ele traz. E qual que é a leitura, né? Qual que é a interpretação literal do artigo 16 do decreto 3.048? Eu vou ler para vocês e prestem atenção no que eu vou chamar a atenção. Olha o que diz o artigo. Tem direito à pensão por morte
Artigo 16, Decreto 3048, inciso 1º. Cônjuge, companheiro e companheira, filhos não emancipados, de qualquer condição. Olha o que ele diz: filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Olha que interessante isso. Ele fala filhos não emancipados de qualquer condição. O que vem a ser o filho de qualquer condição? Tá? O filho de qualquer condição está lá no parágrafo 3º do artigo 16 do Decreto 3048. Tá? Está lá no parágrafo 3º do artigo 16 do Decreto 3048. E o que diz o artigo 16, parágrafo 3º do Decreto 3048? Ele diz que o filho de qualquer condição olha só, equiparam-se a filho na condição de dependente de que trata o inciso 1º do caput, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida pelo parágrafo 3º do artigo 22. Muito bem. Gente, olha só. Quem é o conceito, qual é o conceito de qualquer condição de filho equiparado pelo Decreto 3048? Ele diz que é filho equiparado a filho para receber a pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado. Então, se é teu enteado e você morre, teu enteado vai receber a pensão por morte. E se é o menor tutelado, aquele que você tem a tutela, esse menor vai receber a pensão por morte equiparada a filho. E aí, gente, vem o artigo 22 do próprio Decreto 3048, no parágrafo 13º, no parágrafo 13, e diz o seguinte, presta atenção: no caso de equiparado a filho, a inscrição será feita mediante, ou seja, como que é feita a inscrição, tá, do filho equiparado? Mediante a comprovação da equiparação por documento escrito do segurado falecido, manifestando esta intenção na dependência econômica e da declaração de que não tenha sido emancipado. Então, o próprio Decreto 3048, ele traz um conflito de interpretação hermenêutica de quem é o filho de qualquer condição menor de 21 anos que teria direito à pensão por morte. O próprio decreto, ele traz ali um conflito de quem é considerado o filho de qualquer condição para recebimento da pensão por morte. Vejamos, o parágrafo 3º diz que é considerado filho equiparado exclusivamente o enteado e o menor tutelado. Portanto, ele traz ali uma seletividade de quem é considerado o filho equiparado. Quem é que o legislador selecionou no parágrafo 3º? O exclusivamente o enteado e o menor tutelado, aquele que tem uma tutela jurídica para que seja considerado como menor, como filho equiparado para recebimento da pensão por morte. Ocorre que o próprio decreto 3048, só que no artigo 22, parágrafo 13º, ele diz o seguinte, que no caso de filho equiparado, a inscrição será feita mediante comprovação da equiparação por documento escrito. Tá. Qual é a comprovação da equiparação por documento escrito? Pode ser uma declaração a punho? Pode, porque aqui não fala de declaração de documento jurídico escrito. Ele fala de documento escrito,
do segurado falecido. Então, o segurado falecido, se deixar uma declaração de que aquele menor é como se fosse seu filho, automaticamente ele teria direito à pensão por morte, manifestando essa intenção. Muito bem. Agora, gente, aqui, qual é a interpretação constitucional que eu trago para demonstrar a inconstitucionalidade tanto do artigo, do parágrafo 3º do artigo 16, como do parágrafo 13º do artigo 22. Qual é a interpretação constitucional, tá, que eu trago para esse assunto? Entrou aqui a doutora Priscila Simonato, que eu vou tentar chamá-la aqui para fazer essa live comigo, porque é do livro dela, é um assunto que é especificamente do livro dela. Eu não sei se ela pode participar ao vivo ou não, mas tomara que ela consiga participar ao vivo aqui sobre esse assunto que é de muitíssima importância para que a gente possa proteger todos os menores. Entrou aqui a rainha da pensão por morte, que é a doutora Priscila Simonato, presidente do Instituto dos Advogados Previdenciários. Uma honra, uma alegria, não me contive quando vi você entrando aqui na minha live, né? De te convidar para discutir esse tema, que é um tema que eu e a Priscila somos apaixonados, que é a pensão por morte e o auxílio reclusão, porque eu tenho um livro escrito sobre auxílio reclusão. Sim. E ela tem um livro escrito sobre pensão por morte. Pri, qual é o assunto que a gente está discutindo aqui? Você sabe que eu dei uma aula nesse final de semana sobre pensão por morte. E fui estudar o tema. Aliás, a Priscila mandou o material dela, eu juntei com o meu material e fizemos um material único. Então, olha só, você que tiver aula de pensão por morte comigo, com a Priscila, você vai ter as duas inteligências ali aplicadas nesta aula, né? Priscila, eu comecei, você sabe que eu sou um maluco de interpretação dos artigos, né? Sim, sim. E olha só, eu estou falando aqui de filhos equiparados. Quem são os filhos equiparados? E aí eu estou trazendo aqui uma interpretação literal do artigo do Decreto 3.048 e um conflito que há no próprio Decreto 3.048 de quem é considerado filho equiparado, e trago aqui uma visão constitucional para demonstrar a inconstitucionalidade desse artigo. Olha só, o artigo 16, parágrafo 1º, inciso 1º, artigo 16 do Decreto 3.048, inciso 1º, ele diz o seguinte: tem direito à pensão por morte, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição. O que é qualquer condição? Exatamente. Qual é o conceito de qualquer condição? Qualquer condição está lá no Decreto 3.048, estampado no parágrafo 3º. E ele diz o seguinte: equiparam-se a filho na condição de dependente de que trata o inciso 1º caput. E aí ele diz, ele seleciona quem são os filhos de qualquer condição. Ali no parágrafo 3º ele diz, o exclusivamente enteado e o menor tutelado. É o seu enteado, eu caso com uma mulher que tem um filho, ele é meu enteado, portanto ele tem direito à pensão por morte. E o outro é o menor tutelado. Quem é o menor tutelado? É aquele que tem a tutela jurídica, através de uma ordem judicial, através de uma sentença judicial, dizendo que eu tenho a tutela dele. Portanto, teve que passar por um processo judicial para eu ter a tutela desse menor. E aí sim, eu morrendo, se eu tiver enteado e tiver um menor tutelado, eles terão direito à pensão por morte. Ocorre que há um conflito dessa leitura de quem é considerado o filho de qualquer condição, do parágrafo 3º, com o parágrafo 13º do artigo 22 do Decreto 3.048. Vá lá no decreto no artigo 22, Pri, do Decreto aqui. Do 13º. Artigo 22, qual que é? Artigo 22. Parágrafo 13º. Vamos ver aqui. Olha o conflito que há dentro do mesmo sistema, dentro da mesma norma.
que diz o parágrafo 13º? Conseguiu achar aí? Aqui. No caso de Vou equiparado ler. a filho... Isso. No caso de equiparado a filho, a inscrição será feita mediante a comprovação da equiparação por documento escrito do segurado falecido. Ora, então, além do enteado, além do menor tutelado, também tem aquele menor em que o segurado deixou uma declaração por escrito de que aquele menor era seu dependente econômico. Olha só, Priscila. Então, não é só quem é o enteado ou só o menor tutelado, não. Há mais um ator social aí que tem direito à pensão por morte. Quem é esse ator social? É aquele que está estampado no artigo 22 do parágrafo 13º do Decreto 3.048. Quem é? É aquele que, por uma declaração escrita pelo próprio segurado falecido, que ele era seu dependente econômico e que ele não era emancipado. Olha só, Priscila, ampliou o rol. Você tinha percebido isso ou não, Priscila? Gustavo, quando a gente pega, inclusive, o artigo 16, né, que ele traz a ideia do filho de qualquer condição, eu até falo sobre o filho socioafetivo também, né? Aquele filho que você queria como se o filho fosse. Exatamente. Aí, Pri, tem o filho socioafetivo. E por que eu estou falando isso? Tá? Porque, olha só, onde está a inconstitucionalidade desse artigo, Priscila? Está no artigo 227 da Constituição Federal, parágrafo 6º, em que diz o seguinte: os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Portanto, se, mesmo que o filho menor não seja enteado, mesmo que o filho menor não seja tutelado, mesmo que o filho menor não tenha essa declaração do segurado falecido, mas comprovado através de provas documentais de que esse menor era tratado como filho e era seu dependente econômico, pelo artigo 227, parágrafo 6º, também teria direito à pensão por morte. Portanto, o artigo 16, em seu parágrafo 3º, e o artigo 22, parágrafo 2º, não é um rol taxativo. Portanto, o inciso 1º do Decreto 3.048, onde traz o conceito de qualquer condição, eu não posso, por um decreto, diminuir o que é qualquer condição à luz do artigo 227 do parágrafo 6º da Constituição Federal. Filho, em qualquer condição, o artigo é o que manda o legislador constituinte, não um decreto regulamentador que não é nem lei, é um decreto do Poder Executivo. Decreto do Poder Executivo não pode modificar o conceito constitucional trazido pelo parágrafo 6º do artigo 227. E Priscila, eu tive um orgasmo jurídico quando eu comecei a estudar isso e falar, gente, quantos menores que são tratados como filhos que não tiveram a tutela jurídica e perderam o direito à pensão por morte, que hoje teriam o direito à pensão por morte. Exatamente. Essa é a interpretação hermenêutica constitucional que eu trago para a nossa live hoje, que não foi nem combinada. Não foi mesmo. Não foi mesmo. Aparecia aqui, ó, tudo, resolvemos na hora mesmo, né, Gustavo? A gente estava discutindo, conversando bastante sobre esse assunto, né, de pensão por morte. Na verdade, aqui, né, falar sobre dependentes, porque isso reflete tanto no benefício de pensão por morte quanto no auxílio reclusão, né? Quando a gente fala em dependentes. Sim. E, né, Gustavo, tem uma decisão do STF que traz essa figura do
do filho socioafetivo, ele discute essa ideia do filho socioafetivo, né, nos termos constitucionais, com relação ao direito civil, trazendo a possibilidade do reconhecimento do filho socioafetivo, e a gente pode aplicar isso perfeitamente no direito previdenciário. Sim. Eu costumo dizer que o filho socioafetivo, para quem não sabe quem é o filho socioafetivo, é aquele filho do coração, aquele filho, aquela pessoa que foi criada como se filho fosse, né? O afeto, onde há o afeto. O afeto. É onde há Entendeu? o afeto. E isso que é uma relação, uma filiação socioafetiva, é onde há o afeto. E onde há o afeto, tem que ter a proteção previdenciária também. Essa é a intenção do Constituinte, trazer a proteção desse filho, de qualquer condição, que não pode ter nenhum tipo de distinção de filhos aqui. Né? Exatamente. Exatamente. E isso a gente tinha que tratar melhor sobre esse assunto. Eu quero escrever um artigo sobre isso, viu, Pri? E te chamar para assinar esse artigo junto comigo, Claro. Porque com certeza a sua chancela vai dar muito mais peso para o meu artigo. Imagina, é o contrário, mas tudo bem. Eu quero escrever sobre isso. E outro tópico que eu quero falar aqui, que aí é outra situação que eu percebi aqui, que dá para a gente discutir. Olha só, tem direito à pensão por morte, o filho não emancipado, menor de 21 anos de idade ou inválido, que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Aqui, nesse conceito de deficiência intelectual, mental ou grave, há uma divisão. Uma coisa é deficiência grave, ponto. Outra coisa é deficiência intelectual e mental. Portanto, por menor que seja uma deficiência intelectual ou mental, por menor que seja, ela está aqui protegida sem que seja grave. E quando se trata de deficiência física, ela precisa ser grave. Grave. Mas a intelectual e mental exclui a gravidade. Uhum. Por quê? Porque o próprio artigo 16, ele fala que tem direito à pensão por morte o filho que tenha deficiência intelectual ou mental. Intelectual, vírgula. Mental ou a grave. Então, se ele tem deficiência intelectual ou mental, por menor que seja ela, dá direito de receber ad eterno a pensão por morte. Essa é outra questão que a gente tem que falar também, Priscila. Muito sobre isso, tá? Por quê? Vamos supor que ela tenha ali, seja um autista e que trabalha. Vai ter direito à pensão por morte ad eterno? Vai. Entendeu? O INSS vai negar? Vai. Tá? E mais do que isso, mas vai... e mais do que só para finalizar, Pri, na perícia médica previdenciária diz que nas deficiências intelectuais e mentais tem que ser realizada por equipe multiprofissional. Portanto, se o médico que fizer a perícia for um único médico e nem especialista em psiquiatria, é nula essa perícia. E daí cabe o mandado de segurança para conceder a pensão por morte até que seja realizada uma perícia por equipe multiprofissional. Olha que delícia isso, né, Priscila? Desculpa, viu, Peca? Eu tô aqui. Não, eu ia falar Desculpe. Do filho com deficiência, que tem mais um motivo para a gente discutir sobre isso, porque com a reforma da Previdência, o dependente com deficiência, ele vai receber a cota de 100%, não tem aquela cota familiar de 50% mais 10%, Sim. né? Sim. Então, hoje, mais do que nunca, quando a gente fala nesse benefício de pensão por morte, é importantíssimo a gente discutir a questão da invalidez e a questão da deficiência para os dependentes, porque isso vai interferir no valor do benefício, né? E interfere muito o valor, porque nesse caso vai ser de 100%, não vai ter cota familiar de 50% mais 10%, né? Então é muito importante a gente discutir isso. Estou muito empolgado com esse tema e eu vim aqui falar para realmente ficar estampado como tese para os advogados,
para que os advogados possam socorrer, principalmente nesse Brasilzão afora, esses menores que ficaram desprotegidos, né? Principalmente no Nordeste, onde... Ô Priscila, você acha, Priscila? Não, Priscila, vem cá, você que viaja bem. Você acha que nesse Brasilzão afora, vocês que estão nos assistindo, vocês acham que nesse Brasilzão afora, a população nossa vai saber o que é tutela? De jeito nenhum. Vai saber o que é de tutela na esfera judicial? A gente, pelo amor de Deus, pô. Né? De jeito Me nenhum. parece que o legislador está fazendo uma norma para a Suíça. Eu estou aqui com o meu sócio, doutor Marco Goulart, um beijo para você aí em Portugal. Né? Me parece que essa legislação está a ser para Portugal. E Brasil não é Portugal, não é Suíça. Brasil Brasil é um país pobre. Agora, você exigir de uma família pobre, em que morre o segurado, onde todos comem na mesma mesa, uma tutela, sabe? Para ter direito à pensão por morte, é exigir o irrazoável, é exigir uma prova praticamente impossível, porque ele nem tem acesso à justiça em algumas cidades. Então, este é um artigo que deve ser considerado como inconstitucional. Ponto. Não tem mais discussão. Até colocaram, o Tarcísio colocou aqui, né, da questão dos avós, né? A gente tem muitas situações dessa que os avós criam os filhos os netos como se filhos fossem, né? E só contar aqui uma situação prática, sabe, Gustavo? Eu estava dando uma aula uma vez e falando justamente sobre isso, né, sobre esse filho socioafetivo, que os avós criam os netos como se filho fosse, né? E um aluno perguntou se ele podia ligar o áudio dele para mostrar um áudio que ele tinha acabado de receber. Conclusão, era a neta dele, que ele cria a neta dele como se filha fosse, e a neta chamando ele de painho. Oi, painho, que horas que você vai voltar? Né? Então, assim, mostrando, né, que realmente é criado como se filho fosse. E se esse avô morre? O que acontece com essa criança? Ela vai ficar desprotegida. Chama o avô de pai. Chama o avô de pai. Olha de que pai. um áudio, entendeu? Exatamente, um áudio. Olha só, doutora Bruna, que esteve com a gente lá em Coimbra, em Portugal, fazendo sua pós-graduação, falou: isso é a prova diabólica. Sim. É isso aí, Bruna. Isso é a prova diabólica. Ou seja, impossível você buscar essa prova. É a famosa prova diabólica. Bruna, obrigado pela lembrança. Impossível você juntar essa prova. Isso a gente tem que escrever artigos, tem que bater de frente com essa ilegalidade de exigência do Brasil. Olha o Jaime. Brasil, país rico, o problema é a grande corrupção causada pela pobreza da maioria da população. O problema é a grande corrupção causando pobreza. Jaime, exatamente isso. Né? Aliás, educação é um direito e garantia fundamental previsto no artigo 6º da Constituição Federal, e que não temos. Então, é uma ofensa aos direitos humanos você exigir a prova diabólica, né, doutora Bruna, que esteve lá com a gente nessa pós-graduação em Direitos Humanos e Direito Constitucional. É a prova diabólica. Enfim, Pri, eu queria remarcar essa fala contigo numa outra live, a gente divulgando isso. Vamos divulgar. Que foi surpresa mesmo, né, Gustavo? Não foi nada combinado. Não, eu só estava emocionado aqui. Você sabe que eu sou hiperativo, né, Pri? Eu falei, gente... Eu sei. E vim aqui falar sobre esse assunto e, de repente, aparece aqui a rainha, né? A majestade da pensão por morte. Pega teu livro aí pra gente mostrar para todo mundo. Tá aqui meu livro sobre pensão por morte, na 2ª edição, já, sobre pensão por morte e os dependentes do regime geral de previdência, já atualizado, com a reforma. Baita livro. Vale a pena. Que editora é, Priscila? Juruá, editora Juruá. Olha, gente, eu quero agradecer a participação de todos, até a participação internacional, doutor Marco Goulart, que é nosso sócio. Pri. Mas tem outro melhor aqui, gente. Olha esse aqui. É outro. Esse assim, ó, só eu tenho, ó. Tá? Legal, Pri, legal. Teoria pentadimensional do direito. Você viu que fica fácil acesso, porque esse livro, gente, aqui a gente usa pra tudo.
para Legal, tudo. Pri. Que legal, que legal. Mas, Pri, eu vou encerrando por aqui para a gente poder salvar a live. Olha aí, ó. Direito em Palavras. Sigam lá o Direito em Palavras, que é ótimo. A gente vai salvar a live e deixar à disposição no meu canal do YouTube e no canal do YouTube da Priscila. Tá bom? Isso mesmo. Pri, Obrigada. Eu que te agradeço. Ilustre participação de improviso. Mas, Foi... ó, a gente vai falar com quem conhece do assunto, né? Vai embora, né? Obrigado, Priscila. Obrigada. Beijo, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.